A química e a física definem o melhor local onde o planeta pode estar, sendo esses critérios a distância ideal do astro, a presença de água, uma atmosfera, gás nitrogênio, entre outras coisas. Porém, existem substâncias que somente podem ser formadas em meios de processos metabólicos, necessitando a existência no passado ou no presente de algum organismo celular semelhante. Acredita-se que Saturno, Urano e Netuno tenham se formado mais ou menos ali próximo ao Sol e se distanciaram ao interagir com outros corpos do Sistema Solar, como Júpiter, por exemplo, ocorrendo lentamente essa obra gravitacional nas quais eles iam ali interagindo e se afastando um pouco do Sol, mas continuando na órbita dele. Sobre a origem do Sistema Solar, datam do século XVIII a nomeada hipótese nebular, que ela foi sugerida por um filósofo chamado Immanuel Kant e posteriormente foi aprimorada por um matemático chamado Pierre-Simon Laplace. Nessa proposição teria sido formado por um colapso de gás e poeiras originais, a chamada nebulosa protoplanetária, há mais ou menos aí 4,6 bilhões de anos atrás, na qual a gente tinha ali alguns gases, né, poeira original, formou uma nebulosa que há 4,6 bilhões de anos atrás formou o nosso sistema solar. Assim, mais ou menos com um pizzaiolo que fica girando a pizza, né, que a massa da pizza começa uma bola, ele vai girando aqui no dedo, na mão, e vai ficando cada vez mais fina. Aconteceu a mesma coisa com o nosso sistema solar, nas devidas proporções, né? Na qual a nebulosa que a gente tinha, pela força gravitacional, foi se contraindo e promovendo rápidos movimentos giratórios no corpo da nebulosa em si, de modo que quanto maior fosse essa contração, mais rápido seria o giro, fazendo que a nebulosa se achatar cada vez mais, que gera um looping, né? Porque se ela está assim, ela começou a girar um pouco, quanto mais, e ela começou a ficar assim, quanto mais ela fica assim, mais rápido ela gira, e quanto mais rápido ela gira, mais ela fica em formato discoidal. Antigamente ela era do formato esferoidal. E no centro, o colapso gravitacional de toda essa gravidade formaria a estrela desse sistema. No caso do nosso sistema, o Sol. A formação de uma estrela, como por exemplo a nossa, o Sol, ocorre quando a gente tem grandes nuvens de gás hidrogênio e hélio em um determinado ponto do espaço. Se a quantidade de gás hidrogênio não for suficiente, a gente vai criar uma anã marrom, no qual não vai ter gás hidrogênio para iniciar o processo de fusão nuclear. Mas, se a quantidade de gás hidrogênio na formação da estrela estiver entre 8% e 80% da massa do nosso Sol, ocorre a fusão nuclear. Porém, o núcleo da estrela fica composto majoritariamente de hélio, formando um ácido denominado anã branca. O tempo de vida mais longo de uma estrela é denominado sequência principal e corresponde ao período de vida que a estrela forma apenas hélio majoritariamente, como por exemplo o Sol. Porém, a taxa de fusão de hidrogênio também é menor, o que aumenta o tempo de vida. A gente estima que o tempo de uma sequência principal de uma anã branca seja superior ao tempo calculado da existência do nosso universo. Caso a quantidade de hidrogênio continue caindo, inicia-se a fusão do hélio, formando os elementos carbono e oxigênio, o que aumenta a pressão interna do núcleo da estrela, aumentando sua expansão e formando uma supergigante. As supergigantes possuem 3 camadas: um núcleo composto de carbono e oxigênio, uma camada intermediária de hélio e uma fusão em uma camada externa
em fusão de hidrogênio restante. A sequência principal ela é uma fase que dura milhões de anos, encurtando à medida que a massa estelar aumenta. O hidrogênio é consumido formando hélio, que também é consumido em milhões de anos que se passam. A concentração de hélio diminui, levando ao consumo de carbono, formando neônio e magnésio, com o aumento da densidade estelar. Logo, a estrela fica mais densa, mais pesada. Não necessariamente pesada, mas fica mais densa. A fase de consumo de carbono dura cerca de 2.000 anos. A próxima fase consome oxigênio e magnésio, durando menos de 5 anos. É uma diferença muito grande de tempo, formando silício, enxofre, argônio e cálcio. Se o início da vida de uma estrela for com massa entre 10 a 25 vezes a massa do nosso Sol, após a fase da supergigante, grande parte da massa da estrela será ejetada em alta velocidade, evento conhecido como explosão de supernova, que é, assim, lindo de ver. Após essa explosão, a estrela terminará sua vida como uma estrela de nêutrons, com massa cerca de 1,4 a massa do nosso Sol. Temos também a espectroscopia, que ela é usada para definir elementos químicos que estão muito distantes da Terra, como por exemplo estrelas ricas em hidrogênio ou carbono. Ela também é usada para perceber que ondas de cor vermelha possuem menor frequência de energia, enquanto a cor violeta apresenta frequências de energia mais alta. Os telescópios ópticos são comuns para captar a radiação visível, enquanto outros telescópios detectam diferentes tipos de radiação no espectro eletromagnético. Sin ningún apuro, despacito, quiero respirar tu...